Deus seja sempre louvado. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite pelos bens, maravilhas alcançados da mão do Senhor, pelo privilégio de ter nascido no lar de pais crente, por ser um músico oficializado na casa do Senhor, pelo selo da promessa do Espírito Santo. E a maior de todas as obras que o Senhor fez foi me chamando também para este caminho glorioso. Agradeço a Deus, o Senhor preparou o esposo, uma filhinha, é a alegria do nosso lar. Dou graças a Deus pela essa bela preparação de estar congregado nesta congregação, da minha comum congregação, Vila Morangueira em Maringá, estado do Paraná. Trago saudação também da minha esposa do ministério e desejo levar a saudação também para a minha comum, e onde Deus der a graça de congregar com a paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus nesta noite, trabalhando em São Paulo essa semana, tinha uma causa para ser resolvida na sexta-feira. Na sexta-feira de manhã, com muita aflição, orei a Deus e votei na presença de Deus, o Senhor me desse essa causa na minha mão. Primeiro culto que eu congregasse, eu iria agradecer a Deus. Voltei para minha cidade, ontem em Maringá não tive a oportunidade de congregar e pago diante de Deus esse voto. E eu agradeço a Deus que o Senhor, rápidas palavras, me colocou uma obra no coração. Agradeço a Deus que já vai para 10, 11 anos que Deus prepara de viajar trabalhando. No início trabalhava e viajava em vários estados, mas o que eu quero contar para a Irmandade, no ano de 2013, eu agradeço a Deus que eu estava saindo da minha casa, uma aflição, uma luta muito grande, 2014, uma luta muito grande, e carreguei meu veículo com a mercadoria que eu trabalho, sempre costume de viajar à noite, saí mais ou menos uma meia-noite de casa, mas uma luta, uma aflição muito grande. E quando eu cheguei na divisa do estado do Paraná com a divisa do estado de São Paulo, tem uma ponte que divide o estado. Antes dessa ponte tem a Polícia Rodoviária do estado do Paraná e depois da ponte tem a Polícia Rodoviária do estado de São Paulo. Eu fui parado pelas duas polícias. Quando eu passei pela do Paraná, conferiu minha mercadoria, minha CNH, o documento do carro, olhou para mim e falou: Deus te abençoe, faça uma boa viagem. E eu agradeço a Deus, entrei no meu veículo novamente, cruzei a ponte, Polícia do Estado de São Paulo, parando também. Conferiu meu documento, conferiu minha CNH, olhou para mim e falou assim: você está com o seu veículo carregado de mercadoria. Eu vejo que tem mercadoria até no banco de trás. Banco de passageiro foi feito para carregar passageiro e não carga, porque num eventual capotamento, essa mercadoria pode vir colidir com a sua cabeça e você pode ter até uma morte instantânea. Então eu vou fazer uma multa, vou fazer uma notificação, e se você falar para mim um A ou um B, o seu documento, o seu veículo vai ser retido, e daqui você não sai, daqui ninguém te tira. E na aflição que eu estava, irmãos, na luta que tinha saído de casa, vendo uma situação como essa, eu só pude clamar a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. E já mudando de assunto, fui pedir uma informação para aquele guarda. Quando eu levantei minha voz, ele falou assim: não era nem um A nem um B, o seu documento está retido, o teu carro também, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. Eu falei: mas eu ia te perguntar uma outra coisa, a multa eu já aceitei, o senhor é um oficial da lei e está cumprindo o seu trabalho. Ele falou: não, você ia questionar essa multa. E eu falei assim: tem misericórdia, eu preciso viajar, eu não estou nem 10% da minha viagem. Ele falou: não, o seu documento vai ficar retido, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. E eu louvo e glorifico a Deus, irmão, aleluia. Naquela prova que eu estava, fiquei dentro do meu veículo, ali liguei o som do carro, comecei a ouvir uns hinos, e ali a aflição tomou conta de mim. Falei: Senhor, tem misericórdia. E eu desci do meu veículo, eu falei: seu guarda, por gentileza, a multa já foi feita, libera que eu preciso trabalhar. Se fosse para escolher, eu estaria trabalhando na minha cidade, eu estaria num trabalho que eu estivesse dormindo na minha casa agora, mas essa foi a porta que Deus abriu. Ele falou: pois é, pelo jeito você serve a Deus, e eu volto a te dizer, o teu carro não sai, o teu documento da minha mão ninguém tira, e nem o seu Deus que você mencionou tem poder de tirar esse documento de mim. E a aflição me tomou, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Até agora era comigo, mas agora já falou, aleluia, até sobre a tua pessoa, que não tem poder sobre ele. E eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que quando ele falou essas palavras, aleluia, eu voltei para o meu carro mais aflito ainda. E quando eu estava no meu carro, aleluia, eu falei: daqui eu não posso sair, aleluia. Ele falou assim: você só sai daqui quando você ligar, aleluia, para outro carro, uma picape, e vir dividir essa mercadoria com você. E eu olhei no meu telefone, não dava torre. Ele olhou para mim e falou: se você quiser, vai lá do outro lado da
da ponte a pé, lá tem torre, e eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei, eu vou fazer uma oração, já 3 e pouco da manhã, aleluia, eu desci do veículo, aleluia, fui no banheiro fazer uma oração, aquele banheiro sujo, dobrei a tampa do sanitário, dobrei meu joelho, aleluia, e quando eu dobrei meu joelho, aleluia, eu lembrei que no ano passado, 2013, na data do meu aniversário, aleluia, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, aleluia, encarregado regional do estado do Pará, aleluia, no dia 9 de dezembro, eu estava longe de casa, aleluia, longe de todos da minha família, aleluia, ele me ligou, ele disse, a paz de Deus, meu irmão, eu falei, amém, ele falou assim, eu estou agora nesse momento, na cabeceira da minha cama, fazendo uma oração, aleluia, nessa oração, o Senhor me trouxe em mente te apresentar, e me mostrou que hoje é o teu aniversário, aleluia, mas antes de eu te dar parabéns, eu preciso te contar, eu vejo você sozinho, aleluia, eu vejo você triste, porque hoje é o dia do teu aniversário, aleluia, você está longe da sua família, mas o Deus que nós servimos manda te dizer, aleluia, que você não está sozinho na luta, ainda que você está dentro do seu veículo agora, mas eu vejo do teu lado direito espiritualmente falando um anjo, e no teu banco de trás 3 anjos, você está acompanhado com 4 anjos ainda que você não vê, aleluia, mas Deus vai te visitar e vai fazer você sentir a presença de Deus, e Deus como presente de aniversário te fala, no momento que você precisar, esses anjos em forma de humana, de pessoa, aparecerá e tirará você de alguma situação, para o nome de Deus ser glorificado, e para você crer, aleluia, que Deus fala na minha boca e está com você, na visão do Espírito Santo, eu te vejo agora na Avenida Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte, uma garoa caindo sobre teu veículo, a paz de Deus, feliz aniversário, e desligou o telefone, eu estava exatamente na Avenida Minas Gerais, em Belo Horizonte, essa garoa caindo no meu carro, de joelho naquele banheiro, aleluia, o Senhor me fez recordar desta ligação, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia, está aí esse guarda fora, aleluia, disse que nem tu tem poder de tirar esse documento da mão dele, mas eu te sirvo pela vida e pela morte, aleluia, no dia do meu aniversário, tu prometeu para mim que no dia que eu precisasse, aleluia, aquele anjo espiritual que estava comigo, poderia aparecer e me tirar de alguma situação, e o nome de Deus ser glorificado, me socorre e eu vou glorificar o teu nome, aleluia, fiz aquela oração, voltei para o meu veículo, e quando eu estava entrando no meu veículo, eu olhei para ele e falei, não vai liberar meu documento? Ele falou, não vou liberar, nem o seu Deus, que falou que ia fazer uma oração lá dentro, tem poder de tirar esse documento. Eu falei, então tá bom, o senhor pode entrar na frente do meu carro? Ele falou, não posso. Eu falei, o senhor pode tomar a chave da minha mão? Ele falou, não posso. Então eu posso sair daqui? Ele falou, você pode sair, mas a próxima guarda, próximo policial que você parar, aleluia, aí vai te levar preso e teu carro também, porque você não porta o documento. Eu falei, então tá bom. Eu liguei meu carro, dei meia volta, atravessei a ponte novamente e cheguei na polícia rodoviária do estado do Paraná. Tava ali o policial, já quase 4 da manhã, lavando a viatura. Eu encostei com muita humildade, contei para ele o que havia acontecido. Eu falei, isso pode? Ele falou, pode. Ele é uma autoridade da lei assim como eu. Eu tenho 21 anos de polícia rodoviária militar. Eu nunca apliquei essa multa para ninguém. E olhando para você, vejo que é um servo de Deus. Aleluia, não tem lógica, mas ele é uma autoridade. Faz o seguinte, volta lá. 7 horas da manhã a guarda troca, quem sabe a outra guarda te libere. E ali conversamos das coisas de Deus, ele, nosso irmão de outra denominação, e ali conversamos, 5 e pouco da manhã peguei meu veículo e voltei para o estado de São Paulo, estacionei meu veículo embaixo de uma árvore e fui tirar um cochilo. E quando eu fui tirar um cochilo, aquele guarda, aleluia, brabo, com o documento da minha mão e uma prancheta, veio em direção ao meu carro, que tinha dito que nem Deus tiraria o documento da mão dele. Ele veio brabo assim nessa prancheta, pega esse documento, vai embora, eu nunca mais quero te ver, você arruinou minha vida, você arruinou minha carreira. E eu, sem entender, assinei aquela prancheta. Eu falei, por gentileza me conta o que aconteceu para o senhor mudar de ideia. Ele falou, você sabe, você é cínico. Eu falei, eu não sei, me conta. Ele falou, você sabe. E naquela insistência, irmão, ele falou, então tá bom, vou te contar. Quando você saiu daqui, 5 minutos depois, parou aqui na nossa guarda um Toyota Corolla preto, placa de São Paulo, e de dentro dele saiu fardado o nosso tenente-coronel da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu não conhecia ele pessoalmente, só por videoconferência.
paciência, nem bom dia ele me deu, já apontou o dedo sobre mim e falou: aquele moço que saiu daqui, quando voltar devolve o documento para ele. Aleluia, o nome do Senhor. Ele falou: e tem mais, 30 dias de suspensão para a tua pessoa. Oxalá, se eu não fechar esse posto policial. E tem mais uma coisa que ele me disse, que eu não entendi, falou de menina, falou de olho. Lembrei, ele falou assim: aquele que mexe com um dos meus pequenos, mexe com a menina dos meus olhos. Entrou no carro e foi embora. Assina esse documento, nunca mais quero te ver, porque eu estou próximo de me aposentar e eu estou suspenso da polícia. Eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, até a cidade de Assis, mais ou menos, aleluia, dentro do meu carro, Deus me visitando, e o Senhor falou comigo: meu servo, tenente coronel no trabalho esse horário da madrugada, se tivesse trabalhando estaria numa viatura, e se tivesse no carro particular não estaria fardado. Aleluia, aquele anjo, aleluia, que eu te anunciei em Belo Horizonte, eu mandei ele em forma de tenente coronel e te tirei dessa situação para você glorificar o meu nome. Eu louvo e glorifico a Deus, irmão, aleluia, que na volta daquela viagem eu estava indo para Vitória no Espírito Santo, fiquei mais ou menos uns 16 dias naquela cidade. Quando eu voltei, o posto policial estava fechado, e dali em diante diversas vezes, irmão, passava naquele posto policial e ele fechado. Aleluia, mais ou menos 5 anos depois, junto com um servo de Deus da Central de Maringá, viemos fazer uma visita aqui em Santo André. Aleluia, eu contei para ele essa obra que Deus tinha feito. Aleluia, e no retorno, voltando de madrugada, nós fomos parados na polícia rodoviária, na cidade de Assis, rodovia Raposo Tavares. Aleluia, aquele guarda nos parou, aleluia, pediu a documentação. Aleluia, aquele irmão comigo não se aguentou e perguntou para o policial: e aquele posto lá de Florínia, o que aconteceu? Nós sempre passa, ele está fechado. Ele falou: pois é, uns 5 anos atrás, aleluia, passou alguém ali, um policial que estava perto de se aposentar, fez alguma coisa que não devia, ele foi suspenso do trabalho, houve uma ordem de São Paulo para fechar aquele posto policial. Ele falou assim: e o mais bonito, aleluia, que aconteceu foi, aleluia, divulgado no diário oficial que o posto de Florínia seria fechado até a segunda ordem, mas o detalhe principal, que lá dizia na mensagem no rodapé, que aquele que mexe, aleluia, quando os pequenos mexe com as meninas dos olhos do Senhor. Aleluia, ele olhou para nós, era o nosso irmão, falou: a paz de Deus, Deus abençoe, e nós fomos embora, sem contar que era comigo. E até o dia de hoje, se passou 10 anos e aquele posto continua fechado. E eu estou dizendo que Deus é bom, não, aleluia, pelo fechamento do posto, e muito menos pelo policial, mas para dizer para esta irmandade que compensa ser crente, e aquele que mexe com um desses pequenos que está aqui dentro, mexe com a menina dos olhos de Deus. Eu agradeço a Deus por essa obra, perdão pelo tempo tomado, convido todos para estar conosco em Maringá, será uma grande alegria vos receber. Oreis a Deus por mim e minha casa, Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus essa noite o perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna que Ele me oferece, se eu for fiel e guardador da sua palavra. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo Senhor ter me tirado do lamaçal do pecado, me trouxe para essa fileira santa, irmãos, me limpou de alguns vícios, me batizou com a promessa do Espírito Santo, preparou de eu ingressar nessa orquestra maravilhosa, me deu uma esposa e tem suportado nós até o presente momento, irmãos. Eu agradeço a Deus essa noite, irmãos, que o ano passado nós passamos muitas aflições, irmãos. A nossa família teve processos de enfermidades muito fortes e ainda estamos passando por isso. Mas nós vimos a misericórdia de Deus em tudo, o Senhor operar, irmãos. E numa noite nós se reunimos a favor de um sobrinho meu, irmãos, numa situação muito difícil.
E aquela noite o Senhor surpreendeu nós, a glória de Deus foi muito grande no nosso meio, irmãos. Uma sobrinha minha tinha sido selada com a promessa com 9 anos de idade, irmãos. Já casada, com filhos. O esposo nunca tinha visto ela manifestar a promessa. E naquela noite o Senhor fez essa obra na vida dela, irmãos. Mas, irmãos, eu com bastante temor, irmãos, eu levantei. O Senhor fez uma obra, me deu a graça de eu ver uma obra, irmãos. Inclusive um dos músicos que foi comigo está aqui hoje. Irmãos, eu fui convidado para ir na casa de um irmão muito amigo meu. E eu temi para ir na casa dele, na casa da sua mãe, porque ele falou para mim que a mãe dele estava com 24 tumores no corpo e que ele queria que a gente fosse lá, irmãos. Eu chamei 2 músicos dessa congregação para estar junto e nós fomos naquela casa, irmãos. E quando eu cheguei lá, o servo de Deus estava na casa. Ele falou: irmão, eu não tenho nem coragem de entrar. Toda a minha família sabe a situação da minha mãe. O Senhor já contou os dias da minha mãe, mas nós não tivemos coragem de contar isso para ela. E está aqui toda a nossa família, minhas irmãs do interior, sobrinhos, bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, tem bastante irmãos que me conhecem aqui. Eu comecei a fazer visita, irmãos, eu não era nem batizado, a saudosa irmã Joana, e eu faço visita desde quando o Senhor me chamou, mas eu sempre tive dificuldade, irmãos, de passar na frente do Espírito Santo, irmãos. Eu tenho muita dificuldade, então eu não consigo abrir uma oração, iniciar uma oração. Os irmãos que me conhecem sabem disso. Mas aquela noite, irmãos, ninguém abria a oração, uma oração para enfermo, irmãos. Eu fiquei muito preocupado com isso. E eu falei para os irmãos: pelo amor de Deus, irmãos, alguém inicia a oração. E o servo de Deus, cooperador do meu lado também, enfim, irmãos. E com muita dificuldade, iniciamos aquela oração, dobramos o joelho, irmãos. E devido àquela situação tão difícil, irmãos, começou um choro muito grande naquela casa. Alguns manifestavam a promessa. Glória ao nome do Senhor. Gostaria que a Irmandade entendesse o que eu vou contar, irmãos. Isso aqui é somente para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. Irmãos, e quando aquela glorificação, aquele choro, o Senhor falou para nós, levantar daquela oração, que não haveria oração naquela casa. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Irmãos amigos, família conhecida, família tradicional dessa casa de oração, irmãos. Eu quase morri do coração, irmão. Minhas pernas tremiam mais do que estão tremendo agora. Falei: Senhor, não faz isso comigo, Senhor. Bendito o teu nome. E o Senhor repetiu para nós levantarmos que não teria oração. Glória ao teu nome. Eu levantei daquela oração, Irmandade, a família toda olhando para nós. E eu não sabia o que eu fazia, irmãos. Não sabia o que eu fazia. E já logo pensei, irmãos, eu falei: o que vai acontecer aqui? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que um filho daquela nossa irmã falou para mim: irmão, o que vai acontecer agora? Eu falei: irmão, eu não sei. Ele falou: irmão, mas me explica uma coisa. A minha mãe, nascida na graça, meus pais, nossa família toda crente, meu irmão do ministério, essa casa não tem como fazer uma oração aqui, irmão, não estou entendendo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei mais desesperado ainda, irmãos, eu não sabia o que eu fazia. E ali eu baixei a cabeça, irmão, bendito o nome do Senhor. Passou uns segundos, aquele moço falou de novo comigo, falou: irmão, quando você era moço, você não saía daqui. Nós vimos tanta obra aqui, nós vimos alguém ser selado com a promessa, e agora nossa casa não é digna de oração. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu comecei a entrar em desespero, irmãos. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Senhor, na hora que eu fechei o olho, irmãos, eu vi no meio da sala um tambor, irmão, e aquele tambor estava escrito lixo. Eu falei: Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor, por misericórdia, irmãos, falou que para nós, que dentro dos corações
tinha muito lixo e que o espírito dele era puro, ele não poderia se manifestar ali. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aquilo me deu mais tremedeira ainda. Falei, Senhor, se eu falar isso, esse moço, o que ele vai falar para mim? Bendito é o nome do Senhor. Mas como ele me apertou muito, irmãos, eu peguei coragem. Eu falei, irmãos, me perdoem todos que estão aqui, mas eu vi um tambor aqui, e nesse tambor está escrito a palavra lixo. E o Senhor falou que Ele não vai passar aqui enquanto não encher esse tambor aí de lixo que está dentro dos nossos corações. Bendito o Teu nome. Eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele desespero foi me tomando. Daqui a pouco aquele próprio moço levantou a mão e falou, irmão, eu posso falar uma coisa? E como a situação estava crítica, irmãos, eu falei, depende, o que você quer falar? Ele falou, eu quero ser o primeiro a colocar lixo aí, glória ao Teu nome. Eu falei, então pode, irmãos. Ele atravessou a sala, irmãos, foi no irmão dele, deu um abraço no irmão dele, pediu perdão para o irmão dele, eu não sabia, irmão, 12 anos sem se falar, bendito o nome do Senhor, glória ao Teu nome. Irmãos, e aquilo, irmão, quando aconteceu aquilo, eu comecei a chorar, os irmãos começaram a chorar, irmão, glória ao Teu nome. Daqui a pouco o esposo daquela irmã falou, irmão, eu posso colocar um pouco aí também? Eu falei, pode, irmão, glória ao nome do Senhor. Ele atravessou a sala, abraçou a esposa dele e falou, minha filha, tentei ser o melhor esposo para você, e na frente de todos eu te peço perdão se eu te magoei em alguma coisa, glória ao Teu nome, irmãos. Começou a família a se abraçar, o povo se abraçar, irmão, e a glória de Deus foi muito grande entre nós, irmãos. Mas o ápice, meu irmãos, foi quando a serva de Deus que estava enferma falou, irmão, agora eu posso, eu com um pouco. Aí eu falei, claro, serva de Deus. Ela começou a pedir perdão um por um da família, irmão, glória ao nome do Senhor. E no final ela falou, sabe, irmão, ainda hoje de manhã, eu conversando com o Senhor no sofá, eu falei, Senhor, os meus dias estão contados, o Senhor está vindo me buscar, bendito o nome do Senhor, mas como que vai ser no meu funeral, Senhor? O meu filho, quando entra na sala, o outro corre, quando estão sentados na mesa para comer, um senta, o outro levanta e vai embora, a minha casa do jeito que está, glória ao nome do Senhor, como que vai ser no meu funeral, Senhor? Um vai ficar do meu lado, o outro vai sair, e uma voz doce e meiga falou comigo, irmão, ainda esta noite eu vou vir na tua casa fazer uma grande obra para o meu nome ser glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus fez essa obra, nós vimos, Deus preparou de eu ir no funeral da serva de Deus, foi uma grande glória, aquela família reunida, irmãos, e depois de tudo isso, eu passei essa parte, depois que ela falou tudo isso, eu falei, então tá bom, irmãs, agora nós vamos dobrar o joelho para agradecer o que Deus fez aqui. Aí sim, irmãos, aí sim, a glória de Deus envolveu nós, não teve emoção, irmãos, bendito o nome do Senhor, a não ser a presença de Deus no nosso coração. Nunca contei isso em igreja nenhuma, irmãos, mas o meu coração ferveu ali, peço perdão pelo horário, somente Deus seja louvado. Amém.